Me diz aí, você realmente sabe o porquê ocorre o stall de baixa velocidade na aeronave? Pois é, dando sequência ao nosso manual de manobras, nós vamos estar falando hoje da manobra stall. Lembrando que aqui a gente vai ver apenas o segundo tipo de stall, ok? Lembrando que o stall pode ser até de primeiro, segundo ou terceiro tipo. Hoje vamos estar vendo de segundo tipo, que realmente é o mais utilizado aí nas escolas e aeroclubes, até por onde eu passei. Okay? Até uma exigência da ANAC, o piloto reconhecer o stall. E me responde a pergunta lá que eu fiz no início. Você realmente sabe o porquê o stall ocorre? Muitos pensaram aí que é por causa da velocidade, ok? Mas se você respondeu velocidade, você não está totalmente correto, ok? A velocidade é uma consequência de uma manobra que o piloto faz para realizar a perda de sustentação de baixa velocidade. Então solta a vinheta e vamos ver o porquê ocorre o stall. Lembrando aqui, né, pessoal, que a gente tem que seguir sempre o que está no manual de padronização de manobras da escola que você está voando. Então, se tiver alguma informação divergente que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo, sigam as instruções dos instrutores que estão fornecendo a instrução para vocês e sigam a regra do aeroclube ou escola de aviação ou centro de aviação de instrução que vocês estão voando, ok? Então permanece sempre esse ditado aí no nosso manual de manobras. Lembrando que existem sim algumas variações do stall, okay? Como densidade, temperatura, okay? Que nós vamos estar estudando mais a fundo lá com a professora Karen em teoria de baixa velocidade. Lembrando também que existe o stall de alta velocidade. Vocês vão estar estudando lá na teoria de alta velocidade, na teoria do piloto comercial. Vocês vierem a fazer conosco aí, então vocês vão ter oportunidade também de estudar com a professora Karen, que ministra esta matéria lá no piloto comercial também. Então, dando sequência, o stall, essa manobra, tá? Ela vem com o objetivo, tá? Do piloto saber como a aeronave vai agir antes, durante e após a perda da sustentação, ok? Essa manobra de segundo tipo, realmente a aeronave perde sustentação numa altura segura em relação ao solo, ok? O piloto precisa fazer com que a aeronave ganhe sustentação novamente, ok? E volte a ficar nivelado na altitude que estava quando iniciou a manobra. Então é importante porque o piloto ele tem que saber a sensação que é a aeronave perder a sustentação no ar, caso tenha alguma divergência ou falta de informação no painel, que pode vir a ocorrer, né? Uma colisão com pássaros, porém, por exemplo, pode danificar o sistema de pitot, vocês vão perder o velocímetro, ok? Então, diversas altitudes, até vocês serem uma capa de pitot, ok? Não fizeram uma inspeção pré-voo bem feita, então são sistemas que podem vir a falhar e vocês têm que saber a sensação que é voar sem essa indicação de velocidade e caso ocorra essa perda de sustentação, saber realmente como recuperar a aeronave com segurança. Quando eu era examinador, eu perguntava isso para os alunos, principalmente os alunos iniciais, e a maioria respondia: a aeronave perde sustentação por causa da velocidade. Okay? Na verdade, a velocidade é uma consequência do aumento do ângulo de ataque. E, pessoal, então quando vocês fazem um movimento de cabrar, trazer o manche para trás, vocês estão aumentando, ok? Vou pegar um exemplo aqui, aumentando o ângulo de ataque. Okay? Se aumenta o ângulo de ataque, okay? A aeronave realmente vai perder velocidade, mas a perda de velocidade é uma consequência de você realizar a ação de cabrar a aeronave. Okay? Então,
Se eu estou cabrando a aeronave, reduzir a minha velocidade, eu vou reduzir também a velocidade do fluxo de ar no meu aerofólio, né, na minha asa, até com que chegue o ângulo crítico de ataque. O ângulo crítico, tá, é o ângulo na qual, acima dele, tá, o fluxo de ar vai ser interrompido, ok? Vocês vão estudar muito mais a fundo lá na teoria de baixa velocidade, né? Temos também no piloto privado, ok? Então esse fluxo de ar ele é interrompido, ok? E a aeronave acaba perdendo a sustentação. Então, se eu, ao cabrar o manche, tá, aumentei o ângulo de ataque, como eu devo fazer a recuperação? Okay? Picando a aeronave, fazendo com que esse fluxo volte a alimentar o fluxo de ar no meu aerofólio, na minha asa, ok? Assim adquirindo sustentação. Então, por que o avião estoura? Por ângulo de ataque excessivo, beleza? Mas como a gente deve executar essa manobra de maneira correta? Okay? A gente vai executar a manobra de maneira correta antes, começa tudo antes lá no briefing, né? O instrutor vai fazer um bom briefing com vocês, vão perguntar se vocês realmente sabem o que está escrito lá no manual de padronização de vocês, da escola que vocês estão voando. Outra coisa, a gente tem uma velocidade parâmetro, né? Que é a velocidade na qual, né, um determinado ângulo de ataque ele é colocado, que é chamado de ângulo crítico, a aeronave vai atingir uma velocidade na qual o fluxo ainda é possível, né, continuar ali o fluxo normal no extradorso de vocês. Okay? Então, o fluxo que ele é interrompido é o fluxo no extradorso da aeronave. Para quem não lembra, o extradorso é a parte de cima da minha asa. Okay? Então, o fluxo ele é interrompido. Okay? Então, a velocidade de stall é a velocidade na qual velocidade mínima na qual ainda é possível existir o fluxo para existir uma certa sustentação na minha aeronave. Abaixo dessa velocidade, o fluxo ele é interrompido. Tá? A velocidade de stall ela está expressa lá no manual de cada aeronave que vocês estão voando. O conselho que eu dou, né, pessoal, para o pessoal durante o briefing aí, estudem, tragam uma riqueza de informações, tragam o conhecimento necessário para executar a manobra que vocês estão proposto fazer. Se for stall, se for glissada, enfim, leiam o manual, saibam e conheçam a aeronave que vão começar a voar ou que já estão voando. Okay? Lembrando que inicialmente é necessário que o aluno faça uma prova de equipamento, né? No aeroclube onde eu ministrava instrução, essa prova de equipamento ela era exigida antes de começar a voar. Então, durante a inscrição do aluno, ele ganhava, após ter optado a aeronave, ter escolhido a aeronave que irá voar, ele ganha um manual e o SOP da escola, onde é necessário estudar o manual, conhecer a aeronave, né? E realmente lembrem as velocidades da aeronave durante todo piloto privado, todo piloto comercial, memorizem de forma que vocês saibam, não para aquele momento, mas sim para o longo da carreira que vocês estiverem voando, né, adotem isso como princípio. Isso vai trazer bastante riqueza no briefing de vocês, né? O instrutor também já vai ver que vocês estão empenhados a executar de forma correta as manobras propostas durante a missão. Existem, dentro deste tipo de stall de segundo tipo, existem 4 modalidades de stall. Eu posso estar executando o stall sem motor, sem flap, sem motor com flap, okay? Com motor sem flap, okay? Com motor e com flap. E pessoal, mas qual forma, né? Como é que eu começo a executar essa manobra aí? Fiz um briefing, sei a velocidade de stall, sei como a aeronave se comporta na parte teórica e sei o que eu tenho que fazer para fazer uma recuperação bem feita. Eu li o manual de padronização do Aeroclube e agora chegou a hora de colocar na prática
Lembrando que essa manobra ela tem mínimos de perda de altitude, okay? Mínimos também de manter a velocidade. É uma aeronave que vai exigir de vocês também limpeza diária. Então, antes de executar a manobra, a gente precisa fazer uma boa limpeza diária. Okay? Uma curva de 180 graus, limpando a área, ok? Ou duas curvas de 90 graus. Nivela, faz mais uma curva de 90 graus. Após isso, okay? Aconselha-se a fazer essa manobra sempre com o vento de proa, okay? Vento bem aproado. Após ter feito essa limpeza diária e ter aproado o vento, a gente vai pegar e vai escolher uma referência lá no chão, okay? Longe da aeronave. Pode ser uma montanha, pode ser uma rodovia, pode ser um lago, enfim, tem diversas aí referências no chão, né? Lembrando que ela tem que estar um pouco longe para que você possa manter o contato visual com a referência, porque você vai aumentar o ângulo de ataque. Se for uma aeronave que não te possibilita que tenha tape a sua visão aí com o motor, você vai perder o contato com a referência. Então, normalmente, pegue uma referência mais longa. Como o aerobueiro, ele exige também, porque ele vai esconder muito o nariz, a gente vai perder o contato visual com a referência, então a gente tem que saber mais ou menos aonde está a referência. Posso utilizar também a minha bússola, também é uma orientação. Quando eu olho a referência, eu vejo a magnética que eu estou seguindo. Se eu perder a referência, o contato visual com a referência, eu ainda consigo dar uma olhadinha para cima de forma rápida, se eu não estou variando a minha proa. E aí, pessoal, feito isso, então, né, eu vou definir o meu voo planado, posso ter escolhido a referência. A gente, aqui na escola onde a gente ministrava a instrução, eu, Adriano, a gente sempre realizava essa manobra após executar o check pré-pouso. O check pré-pouso está lá no checklist da aeronave, que é freios checados, mistura tem que estar rica e o ar quente a gente abria, né, exatamente em dias frios para evitar aí o acúmulo de gelo no tubo de Venturi. Quem não sabe, o tubo de Venturi fica no carburador. Vocês veem isso também lá em CTA, tá vendo que as manobras exigem muitas coisas teóricas que a gente tem que saber para fazer a manobra de forma segura. Lá em CTA, em Conhecimentos Técnicos Aeronáuticos, com o professor Adriano, piloto privado, vocês também vão ver o tubo de Venturi mais a fundo. Bem mais fácil de visualizar quando a gente tem a manobra aí para a gente realmente visualizar o que acontece e o que eu preciso fazer para executar a manobra. Okay? Então, aí, lá durante o briefing, a gente definiu que iria ser feita a manobra de stall sem motor, sem flap. Okay? Nesse primeiro vídeo, sem motor e sem flap. Nesse caso aqui, é um aerobueiro, tá? Sei que a minha velocidade de stall sem flap é 52 milhas por hora. Nesse caso, eu já fiz a minha curva de 180 graus para limpeza diária. Também já aproei o vento, ok? E escolhi uma referência no solo. Aqui fica difícil de ver, mas fica mais ou menos na magnética 270, ok? Dica fundamental: deve-se evitar o uso do movimento de rolagem, ailerons, durante a aeronave estiver no pré-stall. Então, no pré-stall, aí, tanto na minha recuperação, evita-se o uso de aileron. Okay? Após que a aeronave ganhar o fluxo de ar novamente na asa, posso voltar a ter esse movimento. Qualquer informação divergente que eu estou passando aqui, segue o manual de padronização de vocês lá da escola que vocês estão voando. Okay? Então, antes de executar a manobra, eu vou fazer o check pré-pouso da aeronave. Okay? Checados, mistura rica, ar quente aberto. Okay? O ar quente serve para evitar o acúmulo de gelo lá no tubo de Venturi e eu tenho uma pane real na minha aeronave. Okay? Após isso, vou definir aqui o planeio da minha aeronave, reduzindo aqui a minha potência, reduzindo aqui no tacômetro, ó, a potência para idle, para marcha lenta. Okay? Com isso também já vou trazendo um pouco o nariz da aeronave para definir a velocidade de planeio indicada lá no manual de padronização. Okay? Então, defini o 70, agora eu vou trazer a aeronave
para a execução do stall. Aumento o ângulo de ataque. Ó, nota que o horizonte está sendo escondido, estou mantendo aqui a minha aeronave com a minha direção, ok? Lembrando qual é a velocidade aqui, né? Vai estar expresso lá no manual de vocês, no caso aqui do Aerobueiro 115, 52 milhas por hora, ok? Então, notem que quando chegar próximo dos 52 aqui, a aeronave vai perder sustentação. Nota que até a asa caiu um pouco aqui para a direita, ok? Então, agora, como eu recupero o stall? Picando a aeronave, fazendo o fluxo de ar voltar lá na minha asa. Então, eu vou picar, ganhar velocidade e sair daquela situação anormal. É assim que você recupera o stall. Com isso, eu vou definir a velocidade, né, novamente de subida da minha aeronave. Eu ganhei velocidade, fechei o ar quente aqui, né, para ter o máximo de potência disponível no meu motor e defino a subida para a altitude onde eu iniciei a manobra, no caso 3.000 pés. Agora eu separei aqui para nós aí a manobra de stall sem motor e com full flap. Okay? Então, lembrando que isso foi definido lá no briefing já. Okay? Já fiz a minha limpeza diária, uma curva de 180 graus. Escolhi uma referência em frente com o vento de proa. Vou realizar a manobra então. Lembrando que agora eu preciso definir as velocidades para cada configuração de flap que eu estou executando. Okay? No aerobueiro, a recuperação do stall com o full flap, tá? Ele é um pouco diferente. Não tenho que aguardar o climb positivo aqui para recolher o flap. Nos demais flaps, vocês vão notar que eu aguardo aqui o climb zero, tá? Ou positivo, para daí sim retirar aquele dispositivo hipersustentador ali para uma outra posição. Okay? Vamos ver agora passo a passo. Começo novamente, tá? Com o check pré-pouso. Okay? Freio checado, mistura rica quente aberta. Okay? Tirei a potência aqui. Tá? Tirei a potência, notem que vai ficar sem o motor ali. Vou definir a velocidade de planeio da aeronave para configuração sem flap. Okay? Ao chegar no arco branco aqui, ó, posso aplicar. Okay? O que o arco branco serve? O arco branco, para quem não sabe ali, é velocidades, né, que eu posso operar com o flap. Okay? No caso, a velocidade máxima suportada se eu estiver usando o flap 45. Eu não posso ultrapassar essa aeronave aí, essa velocidade com esta configuração, senão eu posso dar um esforço estrutural, causar um esforço estrutural na minha superfície e danificando ela. Com várias sequências, pode acontecer aí de eu ter uma assimetria de flap. Então, exige bastante atenção do piloto de não ultrapassar essa velocidade. Então, ó, vou aplicar o flap 15 inicialmente, após aplicar o flap 15, vou definir a velocidade de planeio, que é 65 com o flap 15. Trazendo a velocidade, chegou na velocidade, vou aplicar o flap 30 novamente. Apliquei o flap 30, vou definir a velocidade de planeio com o flap 30, que é 60 milhas por hora. Aqui na escola onde a gente voa. 45 também é 60 milhas por hora. Okay? Então eu vou definir o que modifica o flap 30 o flap 45. O ângulo, tá, de ataque da aeronave. Com o flap 45 eu vou ter que diminuir o meu ângulo de ataque para eu conseguir manter 60 milhas por hora, aumentando assim o meu ângulo de planeio. Se tu tá interessado e ir mais a fundo ainda, a professora Karen vê lá em teoria de baixa lá no piloto privado. Okay? Então, dando sequência à nossa manobra de stall, nota aqui, ó, tô perdendo altitude, eu perdi em torno de quase 500 pés aqui, trouxe. Agora, a velocidade que antes era de 52 milhas por hora, agora passou a ser 42 milhas por hora, porque eu estou com a configuração full flap. Okay? Então, ó, estou lá, 42 aproximadamente, diminuir o meu ângulo de ataque, né, forçando o fluxo de ar na minha asa novamente para eu ganhar sustentação. Okay? Com isso, fechei o ar quente, já dei a potência aqui, ó, notem que a potência já está aqui.
e já vou com a mão no full flap, recolhendo do full para o 30. Por quê? Com o 45 graus de flap, ele acaba sendo mais um dispositivo, ele deixa de ser um dispositivo hipersustentador, tá, para ser um freio aerodinâmico. Então ele não vai ter um perfil ascensional, tá, com a configuração do flap 45. Então eu já tiro o flap 45, ok? Ó, já botei para o 30, mantenho a velocidade de subida com o flap 30, aguardando o climb positivo, ok? Então, ó, tá climb zerado ou positivo, eu recolho do 30 para o 15 de forma bem suave, ok? Vou ter que, como eu perdi sustentação, ok? Eu diminuí os graus do meu flap do 30 para o 15, eu vou ter que diminuir o meu ângulo de ataque para adquirir velocidade após trazer novamente para 65 milhas, que é a velocidade do flap 15. Okay? Então, ó, notem aqui que eu estou trazendo para 65 novamente, com o climb positivo. Okay? Então, eu tirei agora para o zero, defino 70 milhas por hora, né? E volto a subir aí para a altitude de 3.000 pés que eu comecei a executar essa manobra. Aí, então, a manobra foi por fim após ter recuperado o stall e voltado para a altitude onde eu iniciei a manobra de 3.000 pés. Viram que não é tão difícil executar o stall assim. A gente viu aqui o stall sem motor com duas configurações, sem e com flap. São as manobras que a gente mais executava lá no Aeroclube, de segundo tipo. Lembrando também, a gente viu o stall de baixa velocidade. Existe sim o stall de alta velocidade, que vocês vão estudar lá mais à frente. É fundamental o piloto hoje saber como se comporta a aeronave antes, durante e após a execução do stall. Okay? E pode acontecer diversas coisas, como a aeronave que vocês estão voando perder a indicação de velocímetro. Então vocês têm que ter a sensibilidade e saber identificar quando a aeronave está entrando no stall. E saber também o porquê o stall ocorre. Isso é fundamental. A gente vê de forma muito mais profunda lá na teoria de baixa velocidade no piloto privado com a professora Karen. Existem sim diversas outras informações para você que está interessado em prosseguir na carreira de piloto. Então, pessoal, não perde tempo, vai lá e busca o teu objetivo, mas faça com qualidade, independente da escola que vocês escolherem. Se dediquem para isso, conheçam a aeronave que vocês vão estar voando. Okay? Então, estudem, leiam o manual de padronização, frequentem, se possível, o hangar, troquem informação com pilotos mais experientes, adquirindo então mais bagagem, mais experiência na aviação. Okay? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo aqui se o vídeo foi útil para vocês, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos.